Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Nós estamos em uma série que tem por título A Grandiosidade da Obra de Jesus. Nós estamos estudando juntos sobre a grandiosidade dessa obra e o quanto ela se relaciona com a nossa vida, com a vida de todo aquele que crê em Jesus, para que você possa entender e desfrutar de tudo quanto a obra de Jesus deu para você. É muito importante. Tem muitas pessoas que só conseguem alcançar até um certo ponto e viver até um certo ponto. Tem muitas pessoas que entendem que a obra de Jesus morreu na cruz e fez tudo o que fez apenas para te levar ao céu. Mas a obra de Jesus é muito mais do que isso. Embora se fosse apenas para nos salvar e nos levar ao céu, já seria bom demais, já seria suficiente. Já não merecíamos isso. Mas Ele é tão bom que, além de nos salvar, Ele quer que a gente desfrute de uma vida superabundante aqui. Ele quer que a gente reine em vida, como diz a palavra. Então, a obra de Jesus, ela é completa. A mesma obra que salvou você, também te curou. Sabia disso? A mesma obra que salvou você também te dá direito, por causa do legado de Jesus, a uma vida próspera, abençoada. A mesma obra que te salvou também te dá direito a uma família abençoada, um casamento feliz. A obra de Jesus é completa. E ao conhecer a grandiosidade dessa obra, nós podemos, uma vez que conhecemos o legado dessa obra de Jesus, nós podemos desfrutar de 100% da obra que está disponível para nós. Quem quer desfrutar de 100% aí? Se você só quer desfrutar de 10, 20%, ok, é seu direito. Eu respeito isso, mas se eu fosse você, eu iria além. E é por isso que a gente está aqui, para que você possa compreender. Hoje é a parte 4, já estamos falando isso há 3 semanas atrás e hoje, nesse domingo, a parte 4. Não dá mais para eu fazer uma retrospectiva de todos os assuntos que já trabalhamos. Quero convidar você para acessar o podcast da Nova Igreja em Campo Grande e o canal do YouTube da Nova Igreja em Campo Grande, para que você possa acessar a parte 1, a parte 2, a parte 3 e ser abençoado com a ministração da palavra de Deus. Mesmo você que esteve aqui, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouvir, mais você vai ter revelação da grandiosidade da obra de Jesus. Leia em casa, reveja o conteúdo, leia com a sua Bíblia, ouça com a sua Bíblia na mão, grife as passagens bíblicas. Eu tenho certeza que Deus vai continuar revelando mais de Jesus para você. Amém? Na semana passada, nós vimos aqui, trabalhamos aqui juntos que a grandiosa obra de Jesus deu para nós, conferiu a nós acesso ao Pai com confiança de que nós somos aceitos. Por causa da obra de Jesus, você hoje não precisa viver com medo de Deus. Você não precisa viver preocupado achando que Deus vai te fulminar por qualquer coisa, algum erro que você cometeu. Não, Deus não te avalia. Se você está em Cristo, Deus não está te avaliando por seu mérito, obediência ou obra sua. Mas quando Ele olha para você, Ele vê Jesus estampado em você. E Ele aceitou o sacrifício de Jesus. Você foi remido, perdoado completamente, redimido também em Cristo Jesus. Então, por causa dessa obra, você é aceito. Você não precisa entrar na presença de Deus e sair. Você vive permanentemente na presença de Deus por causa da obra de Jesus. Nós vimos também que a salvação nos é dada pela graça, mediante a fé. Nós recebemos pela fé nele, a fé em Cristo Jesus, e não por nossas obras. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Não tem a ver com a minha performance, não tem a ver com as minhas obras, mas tem a ver com o trabalho que Jesus fez. Graças a Deus. Nós vimos que em Cristo nós somos sozo.
e podemos reinar em vida. Pastor, o que é sozo? Nós trabalhamos isso com detalhes na semana passada, mas de forma resumida, sozo fala de uma salvação completa. Sozo é salvação no original grego. O original grego tem algumas palavras para salvação, como sotéria, sozo. Sotéria é um substantivo, sozo um verbo que fala de salvação. E quando você vai ao original, ao significado original dessas palavras, você vai ver que sozo não é uma salvação apenas para te levar para a eternidade com Deus, mas é uma salvação completa que conferiu para você prosperidade, vida abundante, saúde, salvação de forma completa. Essa é a grandiosidade da obra de Jesus. Por causa dela, nós temos o direito de termos uma vida superabundante aqui em vida. Amém, gente? E hoje, na parte 4, eu quero continuar trabalhando com você essas verdades para que você possa estar estabelecido na verdade. Estar estabelecido em conhecer e ter revelação dessa grandiosa obra de Jesus. Eu quero dizer para você hoje que por causa da grandiosa obra de Jesus, você não é mais um pecador por natureza. Você foi feito justo em Cristo Jesus. Você pode dizer comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios no capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado. De quem o texto está falando? De Jesus. Ele não conheceu o pecado, não se achou engano na sua boca, ele não pecou de forma alguma. Um cordeiro inocente, perfeito. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Veja, Deus fez de Jesus pecado. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Jesus não se tornou pecado ali na cruz porque cometeu algum pecado, você já sabe disso, mas porque Deus o fez pecado em nosso lugar. E o nome disso é uma obra substitutiva. Essa é a obra de substituição. Deus nos substituiu pelo seu próprio Filho na hora de receber a condenação pelo pecado. Deus é amor e Deus é justiça. E na cruz a gente vê o encontro do amor e da justiça de Deus. Porque Deus, sendo justo, ele não poderia deixar o pecado passar impune. O salário do pecado é a morte. O pecado precisava ser resolvido. Havia um castigo e um castigo de morte para isso. Mas Deus é amor e não queria que a gente pagasse por isso. Ele não quis, ele não permitiu que a gente fosse à cruz para morrer. Mas ele deu o seu próprio Filho para nos substituir e morrer em nosso lugar. Por isso Deus o fez pecado. Veja, Deus fez de Jesus pecado para fazer de você justiça. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pecador e justo. Por natureza, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. A gente até ensina e muitas vezes pergunta à igreja, quem entende aqui que por causa da obra de Jesus, você é justo? E as pessoas levantam a mão. Amém, nós somos justos em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova identidade, a nossa natureza. E eu pergunto, mas você também entende que porque a gente erra algumas vezes, por isso você também é pecador? E algumas pessoas também levantam a mão, como se isso fosse possível. Porque você pensa o seguinte, mas eu continuo errando, então eu sou pecador. Porque você pensa em ações. Mas hoje você vai aprender um pouco mais que quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia está falando de raiz. Deus resolveu na raiz o problema da natureza do pecado. Jesus não foi à cruz apenas para perdoar pecados, ações pecaminosas. Ele já tinha feito isso antes. Perdoados estão os seus pecados. Ele não precisava morrer na cruz para isso, mas ele precisava ir à cruz para aniquilar de uma vez por todas a natureza adâmica, a natureza raiz pecaminosa que nós herdamos por causa do nosso primeiro representante, Adão. Você compreendeu isso? Se você ainda não compreendeu, hoje é o dia de a gente entrar um pouco mais em detalhe para que você tenha revelação e entendimento dessa obra substitutiva.
Nós fomos substituídos. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O pecador, então, você precisa compreender, o pecador não é pecador porque comete pecados, mas porque tem uma natureza de pecado que foi herdada por Adão. O pecador o é por natureza. Porque a natureza dele é assim, então a vida de pecado é uma rotina para ele. A vida de pecado é normal para ele, ele não sente nada com isso. Ele vai vivendo e para ele é normal essa vida de pecado, uma vida destruída, contaminada, uma vida que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas assim ele é na sua natureza. Ele não consegue se livrar disso porque ele é dominado por essa natureza herdada por Adão. Você compreende isso? A desobediência de um homem, diz a Bíblia, colocou toda a humanidade na condição de pecadores, destruídos, separados, destituídos. Mas você fala, pastor, se a gente continua pecando, como que funciona então? Inclusive a Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, já somos mentirosos e daí já estamos pecando. Você precisa conhecer duas palavras que vão agora abrir o seu entendimento. Quem já é da Nova há um bom tempo já conhece essas palavras, mas você que nunca viu, talvez esteja chegando aí há pouco tempo, essas duas palavras vão te ajudar a entender como funciona. A palavra hamartia e a palavra hamartano. Hamartia é um substantivo, a origem, a fonte, a natureza. Quando eu digo que nós herdamos de Adão a natureza, nós herdamos hamartia. Diga hamartia. Jesus já tinha perdoado hamartano. Perdoados estão os seus pecados, mas ele teve que ir à cruz para arrancar, aniquilar de uma vez por todas hamartia, a natureza pecaminosa. Quando o homem cai, ele morre em seu espírito. E ele agora se torna um pecador, destituído, caído, filho da ira, condenado, amaldiçoado. E essa condição, segundo a Bíblia, passou a todos os homens. Todos morrem em Adão. E herdam essa natureza. Hamartia é isso. Como uma raiz de uma árvore. Não tem como uma macieira dar, por exemplo, manga. Porque a raiz da árvore, a árvore em si é uma macieira. Você consegue entender isso? Então, o pecador, ele peca porque a raiz dele é uma raiz pecaminosa, herdada de Adão. É uma natureza pecaminosa. Ele não sente nada por isso. Ele vive e o pecado para ele é uma rotina. Ele nem percebe isso. Você consegue compreender? O que Jesus foi resolver na cruz foi nos livrar, aniquilar, nos livrar dessa natureza, dessa raiz que nos dominava. Por isso Paulo diz que em Cristo hoje, como novas criaturas, nós não somos mais dominados pelo pecado, porque a raiz mal foi arrancada e Deus colocou em nós uma outra natureza. Nós que estamos em Cristo, nós temos uma outra natureza. Deus aniquilou, diz a Bíblia, a natureza do pecado pelo sacrifício de Jesus. Você pode dizer graças a Deus por isso? Deus aniquilou, então, a natureza do pecado pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Veja esse relato na carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 24. A Bíblia diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Tá vendo? Nós fomos representados uma vez em Adão e caímos, mas agora um outro homem chamado Jesus, o último Adão, nos representa diante de Deus. Ele agora por nós diante de Deus. Nem ainda, diz o texto, para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. E aqui você vê a referência de como era, como se trabalhava, tratava o pecado na antiga aliança. Não era um sacrifício definitivo. Todo ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos com sangue alheio para pedir perdão. E aquela nação era perdoada, mas todo ano tinha que ser feito isso. Isso
num sacrifício anual por toda a nação, mas ainda havia os sacrifícios individuais. A pessoa pecava, ia, oferecia um sacrifício, e a Bíblia diz que o pecado não era resolvido, ele era encoberto. Encoberto. Deus, na sua tolerância, sabia que iria resolver o problema em definitivo, mas até o tempo determinado, mas até a plenitude dos tempos em Jesus, o pecado era encoberto. Aí o texto continua dizendo: ora, nesse caso, se fosse assim, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Diga graças a Deus. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Graças a Deus, o sacrifício de Jesus foi único e suficiente e alcançou toda a humanidade em todos os tempos. E essa palavra aí, o pecado, se você for ao original, não é hamartano, é hamartia. A natureza, ele aniquilou de nós a natureza do pecado. Hoje você tem todas as condições de viver livre do domínio do pecado, porque a raiz foi arrancada, cortada, aniquilada. E eu quero dizer para você que tem uma chave importante nessa palavra aniquilada. Se você for ao original, você vai perceber que ela é muito maior do que apenas destruída. Quando você fala em destruir algo, ainda sobram escombros, de forma que você pode reconstruir. A palavra aniquilar, quando a Bíblia fala que ele aniquilou, significa dizer que ele acabou de vez, não tem como reerigir aquilo. Aniquilou, não tem como agora de novo aquilo voltar a ter vida. Você que está em Cristo, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você tem uma nova identidade, sua natureza agora é outra, completamente diferente. Ele aniquilou, ele acabou de uma vez por todas com o domínio do pecado nas nossas vidas. O pecado que antes para nós era uma rotina e a gente nem sentia nada por isso, o pecado agora na nossa vida é um acidente. Não é mais a rotina que a gente vive. E nós conseguimos, por causa da obra de Jesus, viver longe do domínio do pecado. Embora nós erramos, hamartano, nós erramos todos os dias, nós erramos. O pecador não é pecador porque erra, mas porque herdou a natureza. O justo não é justo porque necessariamente comete atos de justiça, mas porque herdou também uma nova natureza. O fato de errarmos todos os dias, hamartano, não significa dizer que isso nos torna pecadores. Nós somos justos por natureza. Você compreendeu? Compreendeu, pessoal? Deixa eu perceber isso então. Quem aqui sabe que por causa da grandiosa obra de Jesus, você, em essência agora, você foi feito justo? Quem sabe disso aqui? Você pode dizer, eu sou justo em Cristo Jesus. Mas você também sabe que no dia a dia você erra. E porque você ainda continua errando, a gente vive nesse tabernáculo e a gente erra, você sabe que por isso aí, você, além de ser justo, você também é pecador, por essência, por natureza. Quem sabe disso? Graças a Deus, ninguém, quase ninguém. Quase ninguém. Não, você não é pecador. Não tem como ser, por natureza, por essência, pecador e justo. Ou é um ou outro, amém? Jesus se fez pecador. Ele se identificou com a nossa condição caída, ele se fez pecador. Deus o fez pecado e nos fez nele justiça. Amém? Ele levou o nosso pecado, nós recebemos dele a justiça. Você pode dizer mais uma vez, graças a Deus por isso. Você é grato por isso? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, independente de obras, do nosso mérito, graças a Deus. Porque Deus sabe que se dependesse de um trabalho nosso, fatalmente nós falharíamos. Por isso o homem ofende a Deus, precisava um homem para resolver a situação. Deus se faz homem, porque quem ofendeu a um Deus eterno foi um homem, foi a humanidade. Então Deus se faz homem para resolver. Amém?
E o último Adão, o homem chamado Jesus que nos representou, nos livrou dessa condição caída, dessa raiz pecaminosa. Hoje nós somos genuinamente livres em Cristo Jesus, livres do domínio do pecado. Nós temos total condições de viver nas boas obras agora, que a Bíblia diz, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E todos os dias nós vamos aprendendo e nos tornando cada vez mais pessoas semelhantes a Jesus em pensamentos, atitudes, palavras, em ações. Deus aniquila essa natureza, acaba de uma vez por todas com ela em nossas vidas, na vida daquele que entregou a sua vida para Jesus. E o que ele coloca no lugar, gente? O que Deus faz com isso agora? Veja, ele colocou em nós a sua própria natureza. Olha como ele é bom. Ele coloca em nós agora a sua própria natureza, Zoe, como no início. O homem, quando foi criado, ele foi criado com Zoe, com justiça, com perfeição. Quando o homem cai, ele perde Zoe, ele perde justiça. Em Jesus, Deus consegue restaurar a nossa condição inicial. E agora nós podemos viver, desfrutar de plena comunhão com Deus em Cristo Jesus. No lugar da natureza antiga, destruída, caída, Deus põe em nós Zoe, a sua própria vida. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, a parte B, diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida aí não é vida biológica, natural que nós temos, mas as plantas também têm, os animais, todo ser vivo tem vida biológica. Quando o homem caiu, ele não perdeu bios de imediato, embora a morte tenha entrado na humanidade e depois de um tempo o homem passou a morrer fisicamente, mas imediatamente o homem não perdeu bios, o homem perdeu Zoe. Por isso, no original, essa vida aqui, se você for ver no original, é Zoe. Jesus veio para restaurar para nós Zoe, graças a Deus. Ele arranca a natureza pecaminosa que nos tornava presos ao domínio do pecado. Ele arranca isso e coloca em nós a sua própria natureza. Como ele é bom. Como Deus é bom, ele coloca em nós Zoe. E agora a gente pode, livres dessa natureza, dessa raiz que nos impelia para uma vida de pecado, agora longe disso, com uma nova natureza, nós podemos agora andar nas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Graças a Deus, você pode dizer mais uma vez, graças a Deus. Assim como o pecador não é pecador porque peca, mas porque herdou a natureza, o justo não é justo porque faz atos de justiça, mas porque tem uma natureza de justiça herdada. Agora, em Jesus, a partir de Jesus, o justo o é por natureza. A obediência de um homem levou a humanidade toda à queda. Mas a obediência de um outro homem chamado Jesus tem o poder de colocar na condição de justo todo aquele que nele crê. Graças a Deus por isso. E aí, você consegue relembrar, nós já estudamos isso, mas em Adão, veja aí as palavras que estão destacadas em amarelo, nós vimos esse texto aqui juntos nos domingos anteriores. Em Adão, então, o que a gente recebeu? Em Adão recebemos ofensa, morte, juízo, condenação, desobediência e veja a última palavra, nos tornamos pecadores. Esse foi o legado de Adão. E assim toda a humanidade se tornou pecadora. Mas em Jesus Cristo, veja aí, também os termos em amarelo, nós recebemos a abundância da graça, o dom da justiça, passamos a reinar em vida, graça sobre nós todos os dias, fomos justificados e recebemos vida, fomos constituídos justos. Você percebe, comparando aqui os dois textos e entendendo agora que a Bíblia está falando de natureza, de hamartia, você consegue entender agora, vendo os dois legados, que não dá para viver nos dois ao mesmo tempo. Não dá para ser pecador por natureza e justo ao mesmo tempo por natureza.
Agora a sua natureza é nova, você tem uma nova identidade, você nasceu de novo, você tem um novo espírito unido a Deus. Agora você desfruta de zoe, justiça e perfeição em seu espírito por causa da grandiosa obra de Cristo Jesus. Eu disse para vocês que essa obra, ela é grandiosa. Vai muito além do que apenas te levar para o céu, para viver a eternidade com Cristo. Você pode desfrutar de uma vida superabundante aqui em vida, reinar em vida. Através de Cristo Jesus, um Deus tão grande não poderia fazer algo pequeno. A obra dele é tão grande quanto ele é. Graças a Deus por isso. O homem agora, recriado em Cristo Jesus, ele tem perfeita comunhão com Deus agora. Ele foi reaproximado. Você entende que você não precisa orar, Senhor, nós entramos em sua presença agora. Eu entro em sua presença, como se depois do culto ou depois da sua oração você dissesse, agora eu saio da tua presença. Você não precisa mais viver dessa forma. Você não precisa mais achar que Deus te ama aqui, mas no dia que você cometer algum erro, ele não te ama mais. Achar que Deus te trata agora por sua performance, por seu mérito, por hamartano. Não, Deus te trata agora porque ele sabe que ele já arrancou hamartia e colocou em você zoe. Quando ele olha para você, ele vê Cristo estampado em você. Você consegue entender isso? A boa notícia é que o Cordeiro, que foi o sacrifício perfeito e único, como diz a palavra, esse Cordeiro foi aceito plenamente em nosso lugar. Ele levou a condenação e nós recebemos a justiça. Nós recebemos a salvação por causa dele. Agora você pode viver livre do senso de condenação, livre daquele senso de culpa. Você pode viver livre disso. Pastor, mas de vez em quando eu acordo, ou um dia ou outro, eu me sinto condenado, ou fico, com sentimento de culpa. Saiba que isso são dardos inflamados do diabo querendo minar a sua identidade. Lance isso fora, leve cada um desses pensamentos cativo, diz a Bíblia, à obediência de Cristo. Pode dizer em alto e bom som, quando esses pensamentos vierem, o diabo tentar te acusar ou qualquer outra pessoa, você pode dizer em alto e bom som, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Agora, o homem pode viver agora com um senso de remissão, perdoado completamente, redenção, agora livre de todas as maldições. Ele foi redimido, justificado, ele foi plenamente perdoado. É isso que deve agora reinar no coração desse homem. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz, veja isso aí, ó. Esse versículo resume tudo. Esse texto diz, porque assim como todos morreram em Adão. Veja isso, tá vendo? Todos morreram em Adão. Assim também, todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amém? A morte era a nossa condição herdada, a morte espiritual, destituição. Era a nossa condição herdada em Adão. Mas graças a Deus, para você que está em Cristo Jesus, você foi vivificado. Você é justiça hoje. Amém? E o mais lindo disso é que não tem nada a ver com você. Se Deus não tivesse enviado Jesus e essa obra grandiosa nunca tivesse acontecido, nós iríamos parar no inferno por toda a eternidade. E eu posso dizer para você, e ainda assim Deus não seria injusto, porque era isso que nós merecíamos. Você entende isso? Era isso que nós merecíamos. Nós ofendemos a santidade, a justiça de Deus. Você pode até dizer, mas eu não estava lá no Éden. Não foi eu que fiz isso, inclusive quando chegar no céu, vou procurar Adão e dar uma coça nele. Será que você não faria a mesma coisa? Pensa só. Se dependesse de um trabalho seu, certamente você falharia. Com certeza Deus sabe disso. Eu tenho uma notícia para você. É nisso aqui que eu vou falar que você deve se apegar. Você não estava no Éden, realmente, e herdou a culpa. Mas você também não estava na cruz e herdou a justiça. Vou falar de novo, você não estava no Éden lá e herdou toda a culpa, a condenação à morte. Mas Deus é tão bom que você também não foi à cruz, né? Você não estava na cruz, mas você gratuitamente herdou justiça em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso! Foque nisso. Amém?
Em Adão todos morrem, mas em Jesus nós somos vivificados, somos justos, somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas, pastor, o que é justiça? Quero falar um pouco sobre isso com você. Tem uma definição que eu amo muito de um escritor, pastor norte-americano, E.W. Kenyon. Ele diz o seguinte: justiça é a habilidade de permanecer, tá vendo? Não é sair e entrar, é permanecer na presença de Deus sem nenhum senso de culpa, porque a culpa foi levada. Sem nenhum senso de culpa, como se o pecado jamais tivesse existido. Isso é justiça. Justiça é restituição de tudo que perdemos na queda. E agora a gente tem como viver uma vida íntegra e ter completa comunhão com o nosso Pai, um relacionamento íntimo com o nosso Pai, em plena comunhão, como no início. Sabe por quê? Deus, quando olha para você, Ele não vê mais pecado. Deus resolveu em Cristo o problema do pecado. Quando Ele vê você agora, Ele te vê em Cristo Jesus, porque o sacrifício foi aceito. Tem gente que ainda acha, às vezes nas igrejas, tem gente que ainda acha que no dia do arrebatamento ou no dia da sua morte, você vai se encontrar na porta do céu e um anjo vai abrir um livro para poder verificar as suas obras e pesar, para ver se por causa das suas obras você merece entrar. Tem outros que inclusive pensam que para não ter nenhum tipo de dúvida em relação ao que está escrito, vai passar no telão as cenas da sua vida. E tudo vai mostrar lá. E por aí vai. E Deus vai pesar se você fez mais obras boas ou ruins. Não, não tem a ver com a sua obra, tem a ver com a obra de Jesus. Não somos salvos por obra, mas para as boas obras, amém? Graças a Deus por Jesus. Quando você chegar lá, se você for o primeiro, ou no dia do arrebatamento, graças a Deus, nós vamos estar na presença dEle, nós vamos estar diante dEle agora face a face, confiados na justiça e não em nossas obras, na justiça dEle. Graças a Deus por isso. Não sei se você entendeu. Você entendeu isso? Isso é muito importante. Justiça, se você perguntar aí para as pessoas de forma natural, comum, ele vai dizer: olha, a justiça é ser justo com as pessoas. Se você deu um a esse, você dá um também ao outro. Você faz a coisa certa, você cumpre os mandamentos, você cumpre as exigências. Isso é justiça no conceito natural, na antiga aliança. Mas na nova aliança, justiça é um dom, é um presente. Assim como a gente herdou lá atrás a natureza pecaminosa e a morte, graças a Deus em Cristo Jesus, eu disse para vocês, a obra é grandiosa. Por causa da justiça, por causa da grandiosidade da obra de Jesus, nós recebemos justiça. E justiça foi um dom, um presente. Como diz o texto, um presente que foi imputado a nós. Justiça é um suprimento da graça. Veja aqui nesse texto que nós trabalhamos nos domingos anteriores para que você possa relembrar. Romanos 5,17 diz a Bíblia: porque se pela ofensa de um só, quem foi esse? Adão. A morte veio e reinou por esse, muito mais. Você pode dizer muito mais. Graças a Deus, muito mais os que recebem a abundância da graça. Tem mais, não é um pouco de graça, não é uma medida pequena de graça, é a abundância da graça e o dom da justiça. Veja, e o presente da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Graças a Deus. Você pode dizer comigo mais uma vez: graças a Deus. Graças a Deus. Imagina se não fosse por Jesus. Imagina se não fosse por essa grandiosa obra. Eu disse para vocês, essa obra é tão grandiosa, a gente precisa mergulhar mais nela, ter mais revelação para desfrutar de tudo que nos pertence em Cristo Jesus. Justiça no contexto da nova aliança, então, é um dom, é um presente, não tem a ver com o seu trabalho. Assim como receber pecado como origem, raiz, não foi um trabalho seu diretamente, você herdou isso de Adão. Graças a Deus, por causa do trabalho de Jesus, agora herdamos justiça. A saber, gente, nós que estamos em Cristo Jesus, o legado de Adão, ele é outorgado, obrigatório. Nasceu, é pecador. Nasce com a natureza pecaminosa. Sabe aquele filhinho, bonitinho, bebezinho?
é pecador na sua natureza. E é por isso que nós ensinamos aos nossos filhos em casa sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus e sobre a redenção em Cristo Jesus. Ensinamos aqui na escola, e saiba de uma coisa, quando ele crescer e tiver condições de decidir por si mesmo, ele também vai ter que levantar a mão e dizer: eu quero Jesus. Eles fazem isso nas escolinhas. Eles fazem isso em casa. Eu quero Jesus. Não batizamos crianças porque é preciso crer. Um bebê não pode crer. Mas, minimamente, a gente aqui entende que a partir dos 11 anos a criança pode inclusive se batizar porque já tem minimamente a condição de crer e entender e tomar a decisão por si. Amém, gente? Seu filho um dia vai decidir por Cristo. E vai decidir agora livremente por Ele. Por Ele. O nosso papel como pais, o nosso papel como igreja é ensinar o caminho para eles, como a gente tem feito, amém? Fique tranquilo. É no caminho que você vai ensinando e eles vão aprendendo a amar Jesus. Amém? Amém. A justiça restaura então ao homem tudo o que ele perdeu na queda. Dando-lhe, eu quero que você preste bastante atenção nisso. A justiça restaura ao homem tudo o que ele perdeu na queda, dando-lhe um novo relacionamento como filho agora, com todos os privilégios de filho. Você pode dizer: eu sou um filho profundamente amado. Isso porque a justiça de Deus chegou até você e chegou gratuitamente em Cristo Jesus. Não foi de graça, o preço foi altíssimo, Jesus pagou, mas graças a Deus chegou para nós gratuitamente. A justiça restaura tudo. A justiça de Deus em Cristo Jesus restaura tudo e agora você pode ter um relacionamento perfeito com Deus. E quem nos deu então esse presente? Justiça é um presente, eu já entendi agora que eu herdei, isso me foi atribuído em Cristo Jesus. Veja como isso aconteceu. Romanos 8:33 responde isso para você. A carta aos Romanos no capítulo 8, versículo 33 diz o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Veja, quem é que te justifica? Deus faz isso. E ele fez isso como? Em Cristo Jesus. É por isso que eu digo para você, você não precisa por nada viver condenado. O diabo vai sempre tentar acessar seu passado para condenar você, para colocar você para baixo e minar a sua identidade. O diabo vai sempre fazer isso. Mas Jesus vai sempre acessar a sua identidade para mostrar quem você é nele hoje, o quanto ele te ama e tem uma vida nova, completamente nova para você. A arma que o diabo tinha, diz a Bíblia, contra nós para nos condenar, a lei. Um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial de alguma forma, diz a palavra. Jesus crava na cruz, graças a Deus. Ele cravou naquela cruz, nos trazendo genuína liberdade nele, em Cristo Jesus. Você pode dizer em alto e bom som para quem quiser te condenar. Se você nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode dizer em alto e bom som para o diabo ou quem quiser te condenar por causa de ações que você ainda está cometendo e que nesse processo você está melhorando. Mas se você nasceu de novo, não é mais a sua raiz. Você pode dizer em alto e bom som: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem me justifica. Deus me justifica. Eu estou aqui confiado na justiça dele. Jamais subiria aqui confiado em minha justiça própria, em meu mérito. Eu estou aqui confiado na justiça. Eu sei que se a trombeta tocar e formos arrebatados, agora eu o serei com toda a convicção, porque eu estou firmado, confiante na justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso a gente não precisa ter medo. Muitos dos nossos irmãos, infelizmente, nas igrejas, ainda têm medo quando ouvem falar de arrebatamento, guerras e fim dos tempos, porque não sabem se são salvos ou não, porque eles olham para o mérito, eles olham para o que eles fazem, o trabalho deles. E quando você leva em perspectiva o seu trabalho, seu mérito, sua performance, você dá de cara com a lei. E é aí que você entende que não dá, nunca deu,
A lei não foi dada para que você batesse no peito, o homem batesse no peito e dissesse: nós vamos cumprir tudo isso. Não. Ela foi dada para que o homem chegasse a uma única conclusão: eu preciso de um Salvador. A lei é boa, é santa, é perfeita, mas ela não santifica ninguém, não aperfeiçoa ninguém, não justifica ninguém. Ela só mostra a nossa insuficiência. Você entende isso? Paulo disse que ela foi dada para mostrar, avultar o pecado, para que a gente clamasse por um Salvador. Paulo disse que ela foi dada como um aio, um tutor que cuida de criancinha. Mas quando Cristo foi revelado, agora nós não estamos mais sujeitos a esse tutor, mas estamos em Cristo Jesus agora. Porque diante dessa lei, diante desse tutor, jamais ninguém pôde ser justificado. O objetivo dela era nos levar a Cristo, para que em Cristo a gente pudesse achar: ufa, aqui tem solução, aqui tem refrigério, aqui tem água fresca, aqui tem descanso em Cristo Jesus, graças a Deus. Vai haver um juízo aí na frente, mas essa não é a mensagem para a igreja. A igreja que está em Cristo Jesus já foi julgada na cruz, e o veredito foi: eles estão justificados. Quando ele foi à cruz, nós fomos com ele, obra de substituição. Quando ele morreu na cruz, morremos com ele. Nossa velha natureza ficou lá. Quando ele ressuscitou na cruz, nós ressuscitamos com ele. E isso se estabeleceu no dia em que a gente o aceitou. Naquele dia, nós ressuscitamos como novas criaturas em Cristo Jesus. Ninguém pode te acusar se você está em Cristo Jesus. É Deus quem te justifica. Ainda em Romanos, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz, olha que texto lindo: assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus faz o quê? Atribui justiça, independente das obras. Aí você vê aqui Davi profeticamente falando algo que ainda iria acontecer, vislumbrando a graça, profeticamente vislumbrando a graça, com certeza no coração dele. Imagina o tempo em que Deus vai atribuir justiça para as pessoas, independente das obras. Esse é o seu tempo, amém? É o tempo da graça. A justiça você não conquistou, pagou, você herdou, foi um presente. Ela foi atribuída a você. E veja, claramente, independente das obras. Mas pastor, quantas são as pessoas que vivem querendo pagar isso com jejuns, com monte, com dízimos, ofertas, com esmola, com ações sociais? Você entende que eu estou falando de coisas, algumas dessas coisas são lícitas e importantes para a vida cristã, mas que confiar que é isso que justifica você, aí você já perdeu. Porque não há obra em nós, independente de obras. Você precisa 100% de Jesus. Você precisa 100% da graça. Não há obra em nós que nos qualifique. Essa justiça nos foi atribuída. E aí eu posso ler mais uma vez com você 2 Coríntios 5, 21. A palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se tornou pecado, para que eu e você agora nos tornássemos justiça. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Nos domingos anteriores nós trabalhamos aqui o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, e eu fui até o 24. Comentei para vocês, né? Muitas pessoas ficam no versículo 23. Quando o 24 resolve a situação, mas hoje eu quero ir um pouco além, lendo com você o 25 e o 26, para que você possa entender justiça. Quem te deu, como isso aconteceu. Agora eu posso ler de forma mais completa ainda. Romanos 3, a partir do 23 até o 26, a Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ficaram separados, destituídos da glória de Deus. Essa era a nossa condição em Adão, antes de Jesus. Mas o texto continua dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E olha, para que não fique dúvida e você entenda bem, gratuitamente pela graça. É para não ficar dúvida. Amém?
pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha a continuação agora. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? Tornar propício. Nós não éramos, mas em Cristo Deus nos tornou propícios agora a Ele. Amém? Nós temos acesso a Ele livremente. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante agora a fé, para manifestar, veja isso, olha, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, eu peço a sua atenção total aqui agora, olha. Olha que lindo esse texto. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Anteriormente a quem? Ao sacrifício definitivo de Jesus. O que é isso que a Bíblia está falando, pastor? Lembra que eu falei que antes do sacrifício definitivo de Jesus, os pecados eram ou seja, não era resolvido definitivamente. Era encoberto. Mas Deus é justo, não é? Deus precisava lidar com aquilo ainda. Como que as pessoas, você já parou para pensar, como que as pessoas na antiga aliança eram salvas? Se eles não eram justificados pela lei, como que eles poderiam ser salvas? Muita gente não tem resposta para isso. A resposta bíblica é a seguinte: eles eram salvos pela fé no que Deus iria fazer, mas eles não tinham ideia do que Deus iria fazer. Eles não tinham ideia de como Deus iria resolver a situação, embora tivessem sombras e tipos apontando para um sacrifício perfeito. Eles não tinham ideia. E Deus foi colocando aquilo numa conta, como se fosse uma conta de crédito para resolver um dia. Você consegue entender? Eles eram salvos pela fé no que Deus iria fazer ainda. Não tinham muita certeza do que era, mas era pela fé. O sacrifício de Jesus atingiu a todos em todos os tempos. Esse texto é importantíssimo para você entender isso. Ele diz: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados. Eram só encobertos, não foram resolvidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Quando chega Jesus, todo aquele passivo que não havia sido resolvido é pago na cruz. E todo para frente também é pago na cruz, porque a Bíblia fala que é um sacrifício único, definitivo, para sempre. Enquanto eles eram salvos, sem visão de como Deus iria resolver, numa conta como de crédito, quando Jesus morre, a partir dele, todos são salvos agora no débito. Para que você possa entender, tudo pago, já está pago. E agora não é mais um mistério, nós temos a visão de como Deus iria resolver. Ele resolveu em Cristo Jesus. Por isso, o que eu falo aqui é um escândalo para os religiosos e legalistas. Mas essa é a verdade bíblica. O sacrifício foi único e perfeito. Pagou tudo para trás e tudo para frente. Em todos os tempos. Você é plenamente perdoado. Você pode dizer isso: eu sou plenamente perdoado. Sabe o que é plenamente perdoado? Passado, presente e futuro. Não, você não entendeu. Você é plenamente perdoado. Passado, presente e futuro. Essa é a grandiosidade da obra de Jesus. Que aspecto maravilhoso. Agora veja. Deus resolve agora o problema do pecado em todos os tempos, para trás e para frente. E olha o que o texto continua dizendo: para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Deus é justo e ele é o justificador. Tem gente que fala, né, até com raiva no semblante: Deus é amor, mas é justiça. Ele vai pegar você. Ainda coloca o amor e a justiça como se fosse contraditório. Amor mais é justiça. Não. Deus é amor e é justiça. E é justiça. O amor de Deus está do nosso lado, amém? E a justiça de Deus também está do nosso lado. A justiça de Deus é essa: entregou o seu filho para ter você como filho amado. Essa é a justiça de Deus. E sabe quando o amor e a justiça se encontram? Na cruz. Na cruz o amor e a justiça se encontram. O Deus que não queria cobrar de você, porque ele é amor, mas ele não podia deixar o pecado impune. Embora na sua tolerância, tudo aquilo para trás ele estava tolerando, diz a Bíblia. Aí ele, porque é justo agora, resolve de uma vez por todas
o problema do pecado. Deus resolveu em Cristo o problema do pecado. Ninguém vai parar no inferno porque pecou. Pastor, mas vai ter gente que vai parar no inferno? Vai. Infelizmente. Mas não porque pecou. Vai parar no inferno porque não quis aceitar o perdão. Porque o problema do pecado já foi resolvido. Mas você é livre para escolher viver em Cristo ou não. Você entendeu isso? Graças a Deus. A verdade é que a lei exige justiça. Mas a graça confere justiça. A lei exige, você tem que fazer. Para que você entenda, você não vai conseguir. E clame por um Salvador. A graça não, a graça confere para você justiça. Ela dá para você justiça. Ela atribui para você justiça. E para terminar hoje, eu quero que você fique de pé. E diga com toda a convicção, você que está em Cristo, diga comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga mais uma vez: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho dito aqui, você precisa conhecer a fundo a magnitude, a grandiosidade da obra de Jesus e o quanto ela se relaciona com a sua vida, para que você entenda como é fundamental viver e desfrutar de uma vida superabundante nele, em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome poderoso de Jesus. Obrigado, Jesus. Feche seus olhos. Paizinho querido, Pai amado, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Pai amado, obrigado porque o Senhor nos encontrou com grande amor. Olá, se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.